Fala aí pessoal, voltando aqui com o nosso curso básico de C++, nossa segunda aula, nós vamos ver aqui conceitos de variáveis e interação com o usuário, tá bom? Como eu disse para vocês, essa videoaula aqui vai ser bem mais interessante. Então, para quem não fez o download do Dev C++, faça o download agora, ele está logo aqui, o link dele está logo aqui embaixo do vídeo. Instalem ele padrão mesmo, só avançar, avançar, avançar até ele instalar. Vai ter uma parte lá que ele vai pedir linguagem para vocês. Vocês só coloquem português lá, procurem português e mandem avançar até ele concluir a instalação, tá? Concluindo a instalação, ele vai abrir. Na verdade, a primeira tela que vocês vão ver é essa daqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Vocês vão ver isso daqui, tá? Aí eu já fiz o nosso projeto aqui, o programa que nós vamos utilizar. Tá feito aqui. E eu vou só explicar para vocês até para dinamizar a nossa aula, tá? Para deixar bem mais rápida e para a gente não perder tempo. Então, quem quiser copiar o programa aqui, eu vou mostrar o programa para vocês, vocês copiem e depois vocês acompanhem, tá? Deixa eu descer aqui. Aí vocês pausem o vídeo, né? E copiem o programa. Tá bom? Então, legal, vamos começar. Aqui nós temos as bibliotecas. Como sempre, a gente sempre vai começar com as bibliotecas, tá? Então, a stdlib e a stdio que nós vimos o que elas fazem no vídeo anterior, tá? Aqui eu tenho um comentário, mas daqui a pouquinho a gente entra nesse comentário, tá bom? Aí a gente tem o int main, né? Eu coloquei dessa maneira aqui. Abrir a chave para iniciar o programa. Então, tudo que eu tiver abaixo das chaves será executado, exceto o comentário. O comentário ele é ignorado pelo Dev C++, tá? Nós temos então aqui, para começar, a declaração de variáveis. Esse programa é basicamente um cadastro de funcionário. Nós vamos melhorá-lo ao decorrer das nossas videoaulas, tá bom? Eu tenho aqui uma variável chamada nome. Ela é do tipo caractere e, na verdade, ela é um vetor. A gente vai ver vetores mais para frente, desculpa. E aí vocês vão entender melhor o que ela faz. Mas basicamente, ela tem 40 posições. Então eu consigo armazenar um nome que tenha até 40 caracteres, tá? Depois a gente vai ver uma forma aqui de melhorar isso, não limitando o número de caracteres, tá bom? Nós temos aqui também uma variável do tipo inteiro, chamada idade, tá ok? Aí é o que eu disse para vocês, ó, tá vendo? O tipo de variável, ó, caractere, inteiro, aí temos caractere de novo, tá bom? Então, é aquela parte do fortemente tipado que eu falei para vocês. O C++ vai exigir que a gente diga que tipo de variável que nós estamos utilizando, tá? Então nós temos, novamente, o nome, aceitando até 40 caracteres. Idade é um inteiro. Ele aceita até 32.000 e alguma coisa, se eu não me engano. O char aqui, sem essas posições aqui, ele vai armazenar apenas um caractere. Então o que eu quero aqui com o char sexo da pessoa? É só para armazenar F de feminino ou M de masculino, tá bom? O char aqui sozinho, sem mais nada, é apenas um único caractere, tá? Aí nós temos uma outra variação do char endereço. Então ele vai armazenar um endereço com até 100 caracteres, tá bom? Telefone, nós vamos armazenar aqui eu coloquei até 15 caracteres, na verdade precisaria de menos, mas vamos deixar com 15 aqui. E float salário. O float são variáveis que armazenam números reais, números com casas decimais. Por exemplo, 1959,99, tá bom? Então armazena números reais o float salário, tá bom? Legal. Como é que eu vou fazer a parte de interação com o usuário? Eu vou usar aqui o printf, que é uma função
que imprime, que mostra algo na tela para o nosso usuário. Então eu mandei uma mensagem através do printf para o usuário, pedindo para que ele digite o nome. Tá ok? Aí o printf funciona dessa maneira. Printf, abre parênteses, abre aspas duplas. A mensagem que você quer, fecha aspas duplas, fecha parêntese, ponto e vírgula. Finalizei essa instrução, tá bom? Como é que eu vou capturar agora o que o meu usuário digitou na tela? Tenho duas formas. Eu tenho a forma mais comum, que seria esse daqui, ó, o scanf. Daqui a pouquinho eu explico o gets ali para vocês. Eu tenho o scanf e eu tenho o gets, que é uma outra forma. A diferença dos dois. O scanf ele precisa de dois parâmetros. É uma função também que faz a captura do que o usuário digitou na tela, que precisa de dois parâmetros. Depois nós vamos ver parâmetros de função em uma outra videoaula. Mas ela basicamente precisa do tipo de dado e do endereço de memória da variável que eu vou armazenar o valor, tá bom? E aí nós vamos vir aqui para esse comentário, ó. Esse tipo de variável, o que nós estamos fazendo aqui, ó, entre aspas duplas, percent, sinal de percentual, né? D, fecha aspas duplas. Isso daqui é chamado de caractere escape ou especificador de formato. Eles são utilizados para determinar o tipo de dado que eu estou armazenando em uma variável, ou para exibir um valor de um determinado tipo de variável. Nós temos aqui alguns especificadores de formato, alguns caracteres escape mais comuns. É o percentual C, atribuição de valores do tipo char, do tipo caractere, o percentual D, opa, coloquei comercial aqui, percentual D, que é a atribuição de valores do tipo inteiro, int, long int, tá ok? O percentual S, atribuição dos valores de tipo string, tipo texto, que são diversos caracteres, é uma cadeia de caracteres. E o percentual F, que são atribuição de valores do tipo float, que são valores reais, valores com casas decimais, como o salário aqui, por exemplo. Tá bom? E o gets. O gets é uma outra função para pegar o que o usuário digitou na tela, que só tem um parâmetro. Ele só precisa do nome da variável. Tá bom? Para pegar um valor do tipo texto, eu prefiro utilizar o gets. Por quê? Ele vai pegar tudo que o usuário digitou, tudo que o usuário pressionou ali do teclado, inclusive o Enter. Só que na hora que o usuário digitou o Enter, o gets ele simplesmente anula o Enter, ele ignora o Enter que o usuário pressionou. Quando o usuário digita alguma coisa, ele geralmente tem que pressionar Enter para passar para a próxima etapa. Se esse Enter ficar armazenado na variável, nosso programa pode ter problemas depois. Então é por isso que eu prefiro usar o gets. Então a gente usa o gets, abre parênteses, diz o nome da variável que a gente quer, fecha parênteses e coloca um ponto e vírgula. Tá bom? Esse printf /n aqui é para ele pular uma linha. Isso significa que depois que ele digitar o nome, eu faço uma quebra de linha e mando a minha próxima mensagem. Digite sua idade. Aí eu faço o scanf. Eu também poderia usar o gets, mas eu preferi usar o scanf aqui para mostrar para vocês como é que eu utilizo esse especificador de formato, os caracteres escape, e mostrar para vocês também o porquê que eu coloco um e-comercial na frente da minha variável. Como eu disse para vocês, o scanf ele usa dois parâmetros. O tipo de variável, no caso inteiro, percentual D, como a gente tem ali em cima, é variável do tipo inteiro. E eu disse para vocês que ele pega também o endereço de memória da variável. Eu coloco o e-comercial exatamente para ele fazer isso, para ele pegar o endereço de memória. A variável, ela nada mais é do que um rótulo
que eu uso para um endereço de memória. Então imaginem uma variável como uma gaveta lá na memória. Imagine a memória como diversas gavetas, onde eu posso armazenar o que eu quiser. Eu fui lá na memória, rotulei uma dessas gavetas, chamando-a de idade. Só que na verdade o programa não consegue armazenar nada nessa variável. O que ele consegue armazenar é diretamente no endereço de memória. Então é por isso que eu coloco o e-comercial. Lembrem-se, a variável que vocês criam é apenas um rótulo. O programa não entende o rótulo. O programa vai entender o endereço de memória. O gets aqui ele é diferenciado porque ele sabe exatamente qual é o endereço de memória que ele tem que usar. O interessante também é vocês procurarem não criar variáveis com o mesmo nome. Se elas tiverem tipo de diferente, não tem problema nenhum. Mas o interessante é sempre procurar criar variáveis com nomes diferentes também, tá bom? E aí, como eu não estou usando o gets aqui, eu utilizo o getchar. Como eu disse para vocês, o usuário ele tem que apertar Enter para passar para a próxima linha, para ele receber o nosso próximo pedido. Então, na hora que ele apertar o Enter fica gravado na variável. E ele pode dar algum problema no nosso programa. É por isso que a gente usa o getchar, para tirar esse Enter que o usuário apertou. Então é mais uma função que está contida nessas nossas bibliotecas aqui. Tá bom? Novamente eu coloco um "-n" para ele dar uma quebra de linha. Coloco o printf, peço o sexo do usuário e digo para ele digite apenas M para masculino ou F para feminino. Eu uso o %C, que é para pegar o caractere no scanf, informo o endereço de memória da variável sexo, para que ele possa armazenar aqui o M ou o F, e coloco o getchar novamente. /n mais uma vez, peço para que ele digite o endereço, e aí eu uso o gets. Lembra que eu falei para vocês que eu prefiro usar o gets quando é uma string, é uma cadeia de caracteres? É bem melhor a gente utilizar o gets. E aí a gente só coloca o nome da variável, tá bom? Existe uma outra forma também de pegar string com o scanf. A gente poderia, ao invés do gets aqui, usar o %s. Eu vou colocar aqui como um comentário para vocês também conseguirem fazer aí depois o teste, tá? Eu conseguiria colocar aqui %s endereço, né? E aí eu conseguiria também colocar o getchar aqui e ele teria o mesmo efeito, tá bom? Novamente então, printf/n, digite o seu telefone. Estou usando o gets, mas a gente conseguiria utilizar o scanf nesse formato aqui, bastando a gente trocar o nome e endereço para telefone. Aí eu venho e peço o salário da pessoa e dou um exemplo para ele, para que ele coloque nesse formato aqui. No C++, a gente não pode colocar vírgula para armazenar uma variável do tipo real, do tipo com casas decimais. Eu tenho que colocar ponto. Tá ok? Então eu falo para ele, dou um exemplo para ele de como ele deve escrever, tá bom? 1200.00, certo? Utilizo o scanf %f, que é o especificador de formato para variáveis do tipo real, e coloco o endereço de memória da variável salário, certo? Aí aqui eu faço duas quebras de linha, e olha aqui, eu tenho uma instrução nova aqui, ó. systemcls. Essa instrução, conforme tem aqui no nosso comentário, ela limpa a tela. Então, depois que o usuário digitar tudo, depois que eu passei todas as informações aqui, depois que ele me passou, aliás, todas as informações, eu limpo a tela
e vou exibir o cadastro dele. Seu cadastro está logo abaixo. Coloco aqui as quebras de linha. E também temos uma nova instrução aqui, ó, o /t. O /t, assim como o /n simula o Enter, o /t simula o Tab. Então ele vai dar um espaço entre o canto esquerdo da tela e o texto. Tá ok? Então ele simulou o pressionamento do Tab aqui. Coloco nome. Para exibir o que eu tenho na minha variável nome, eu uso o percentual %s. Coloco aqui um /n para ele fazer a quebra de linha. Fechei as aspas duplas. Coloco uma vírgula e coloco nome. Mas, Eric, isso está muito complicado. O que isso faz? Simples assim. Isso daqui é uma mensagem que eu estou escrevendo para o meu usuário. Esse /t vai dar um tab e o /n vai dar um enter, certo? Ele vai escrever na tela nome, dois pontos, espaço, e vai substituir esse percentual %s aqui pelo que está na minha variável chamada nome. Então imaginem que lá na hora que eu pedi digite seu nome aqui para o usuário, ele digitou João. Este percentual %s aqui será substituído por João. Ok? Bem como o que está nas outras variáveis aqui, ó. Idade, percentual %d, que é para números inteiros, idade. Então imagine que ele colocou a idade lá 40 anos. Vai aparecer no lugar do percentual %d 40. Sexo é a mesma coisa, ou vai aparecer M ou F, de acordo com o que o nosso usuário digitou. Endereço também, telefone e salário. Aí aqui no salário tem uma diferença. Eu coloquei para ele exibir aqui o R cifrão, né, que é a notação de reais. Percentual, eu deveria apenas colocar aqui o percentual F. Só que se eu colocar assim, ele vai aparecer um monte de zero depois da vírgula, do ponto no caso. Então, para que isso não aconteça, eu digo que ele só pode ter duas casas decimais depois da vírgula. Eu faço isso dizendo assim, ó, ponto 2. Ou seja, depois do ponto, depois da vírgula, né, o que seria a vírgula, eu aceito apenas duas casas decimais. Tá ok? Aí eu coloco aqui mais duas quebras de linha, o System Pause, que é para ele parar o que nós exibimos na tela, para que o usuário consiga visualizar, e o Return 0 se o nosso programa for executado com êxito. Tá bom? E fechei a chave aqui do Entman, tá certo? Para executar o nosso programa, a gente vai vir aqui no menu Executar, Compilar e Executar. Ou apertar F9 também. E aí nós vamos ver o que o nosso programa vai fazer. Ele vai aparecer essa telinha do DOS aqui. Tá? Também temos a opção de programar visualmente no C++. Existem aí ferramentas como o Visual Studio, por exemplo, da Microsoft, que a gente consegue fazer uma programação visual. Mas isso é assunto para outra videoaula. Então, vamos lá, digite seu nome. Vou digitar aqui como eu tinha falado para vocês, João. Aí eu vou dar um Enter, digite sua idade, 40. Informe o seu sexo, M ou F. Se ele é João, obviamente, M, né? Digite o endereço. Vamos colocar aqui. Rua tal, número 123. Digite o seu telefone. A gente até pode colocar aqui entre parênteses, por exemplo, 11 01 02 03 04. Ok? Dei um Enter. Informe o seu salário. Apenas números. Então ele vai digitar lá, por exemplo, 1989, ponto, como está no exemplo aqui, 90. Certo? Se eu der um Enter agora, ele vai para a parte de exibição do cadastro. Então olha aqui, ó, João, 40 anos,
sexo masculino, endereço Rua Tal 123, telefone 11 0102 0304 e o salário dele, R cifrão, 1989,90, ok? Esse pressione uma tecla para continuar só aparece por causa do System Pause. Então é assim que um programa em C++, utilizando aqui o DevC++, funciona, ok? Basicamente isso. Se aí entrando novamente no conceito de variáveis. Tudo que eu declaro dentro de uma função só pertence àquela função. Então, essas variáveis aqui só existem dentro da função int_main. Na nossa próxima videoaula, vocês vão ver criação de funções. Então, vocês vão ver que se eu criar uma função para fazer esse cadastro e deixar essas variáveis declaradas dentro do int_main, essa função que eu criei não vai conseguir enxergar essas variáveis. E aí nós vamos entrar no conceito de variáveis globais, que são variáveis que podem ser enxergadas por qualquer parte do seu programa, tá bom? Mas isso é assunto também para a próxima videoaula. Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado dessa videoaula e não percam a nossa próxima videoaula, que também vai ser show de bola, acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? Obrigado e até a próxima, pessoal.